Padre Mitchell Rodrigues, sua ida a Medjugorje. Olá, irmãos e irmãs aqui do canal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos abundantemente, que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine. Amém? Trago para vocês aqui um depoimento através de uma entrevista que o Padre Mitchell Rodrigues revelou sobre a sua ida a Medjugorje e algumas mensagens de Nossa Senhora. O Padre Mitchell ele nunca se manifestou com as aparições de Medjugorje. Ele sempre manteve suas dúvidas para si mesmo. No dia em que o Iraque invadiu o Kuwait em 1990, Nossa Senhora apareceu e pediu que ele orasse, dizendo que essa invasão poderia iniciar uma terceira guerra mundial. Mas a oração poderia evitá-la. Padre Mitchell prometeu a ela que rezaria por essa intenção. Como a Virgem Maria parecia diferente do que ele estava acostumado a vê-la, e ele não estava familiarizado com o modo como ela aparecia aos videntes em Medjugorje. Então, o Padre Mitchell perguntou a Nossa Senhora: "Quem é você?" Nossa Senhora respondeu: "Eu sou a Rainha da Paz." Então Nossa Senhora também acrescentou: "Gostaria que você fosse a Medjugorje." Padre Mitchell disse a Nossa Senhora: "Mas eu não tenho dinheiro para ir." Nossa Senhora sorriu e depois desapareceu. No dia seguinte, o Padre Mitchell ele recebeu um cheque de mais ou menos $3.000 pelo correio referente a um pagamento que alguém estava lhe devendo, e ele não esperava esse pagamento. Mesmo com as tensões políticas e étnicas naquela região, como a Iugoslávia estava se dividindo como um país na época, com a guerra pairando no ar, o Padre Mitchell tinha uma total confiança na Mãe Santíssima, e ele não sentia medo de viajar a Medjugorje. Um tempo depois, o Padre Mitchell chegou a Medjugorje. Um dos padres franciscanos perguntou-lhe: "Você fala francês?" Padre Mitchell disse: "Sim." "Você consegue ouvir confissões em francês? Porque não temos ninguém." Padre Mitchell disse: "Sim, não há problema." Padre Mitchell passou a ouvir confissão após confissão e após diversas confissões. Depois ele disse ao Senhor: "Eu preciso ir ao banheiro." Então alguém veio e o ajudou a fazer uma pequena pausa no banheiro. Padre Mitchell agradeceu a Deus: "Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor." Então o Padre Mitchell ele voltou e ouviu confissão e muitas confissões. Padre Mitchell depois disse a Deus: "Pai, estou com fome", disse Padre Mitchell. Imediatamente alguém chegou à porta do confessionário e disse ao Padre Mitchell: "Eu tenho um sanduíche para você, Padre." Padre Mitchell disse: "Obrigado." Mais tarde, ele precisou de uma bebida, então pediu a Deus uma. Alguém imediatamente lhe trouxe uma garrafa com uma bebida. "Recebi tantas graças por lá", diz Padre Mitchell, referente a Medjugorje. "Um dia em Medjugorje eu estava andando na calçada e disse a Deus: Senhor, gostaria de um sinal seu. Sim, a minha mãe Maria me deu um sinal. Eu gostaria de ter uma estola, uma verde reversível com vermelho, e eu prefiro ter um com um cálice. Logo depois de dar a eles todos os meus pedidos, passei por um restaurante onde alguém gritou: Padre, Padre! Padre Mitchell olhou e disse: Eu? A pessoa disse: Sim.
Eu nunca o tinha visto antes na minha vida. Então entrei. O Padre Mício disse em inglês. Aliás, a pessoa disse ao Padre Mício em inglês: Padre, eu tenho um presente para você. O Padre Mício disse: um presente para mim? Aí a pessoa lhe deu uma caixa com uma estola verde do lado e vermelha do outro, e com uma imagem de um cálice. Tudo. Aquilo foi tudo. Eu disse à minha mãe Maria: uau! Como eu não podia acreditar em Medjugorje? É impossível. Foi receber muito mais sinais do que isso em Medjugorje. Garanto. Numa manhã, quando o Padre Mício estava parado perto do acostamento, um carro parado ao lado dele disse: venha comigo, disse o homem em francês. Temos muito o que fazer hoje. Tomaremos café da manhã. Quem é esse? Padre Mício se perguntou. E como ele sabe que eu falo francês? E por que eu estou de repente passando o dia com ele? O homem que ofereceu carona ao Padre Mício era o Padre Slavko Barbaric, um padre franciscano que foi enviado a Medjugorje em 1983 para investigar as aparições. Ele se tornou um devoto muito fervoroso em Medjugorje e mais tarde ficou como diretor espiritual de muitos anos para os videntes, 6 videntes de Medjugorje. Até a sua morte repentina no Monte Križevac, em novembro de 2000, quando rezava as estações da cruz, ele era o principal pilar dos peregrinos em Medjugorje. O Padre Slavko, ele era psicoterapeuta treinado, que falava muitos idiomas e incansavelmente organizou liturgias diárias, discursou em várias línguas, muitas horas de adoração eucarística, rosários e livros de autoria com orações, pedindo oração, jejum, adoração, estações da cruz e confissão. Em uma mensagem única em Medjugorje, poucos dias após a morte, Nossa Senhora disse à vidente Maria que o Padre Slavko Barbaric estava com ela no céu. Padre Mício nunca conheceu o Padre Slavko antes e nem sabia o porquê o Padre Slavko sabia quem ele era nem para onde ele estava levando. Padre Slavko dirigiu o Padre Mício em torno de Medjugorje explicando o significado dos vários locais lá da cidade e a história das aparições. Então, ele levou a uma sala perto da igreja de São Tiago, onde todos os documentos relativos a Medjugorje, incluindo os registros de milagres e mensagens, eram mantidos. Siga-me, disse o Padre Slavko. Então, o Padre Mício seguiu até um lugar perto da reitoria. Desceram algumas escadas que levavam a uma sala subterrânea, uma sala secreta. Havia um padre que se apresentou como Padre Petar Lišubčík, que é o padre que vai contar os segredos, os 10 segredos de Medjugorje, que foi escolhido pela vidente Miriana. Então o Padre Mício notou que de um lado da sala uma Bíblia era exibida e do outro lado um livro. Toque no livro, disse o Padre Slavko ao Padre Mício. Então o padre ele pegou o livro e virou as páginas. Suas páginas eram como um pergaminho e não pareciam nada que ele já tocara naquela terra. O que você vê nas páginas? Nada, disse Padre Mício. Padre Slavko disse. Então explicou como os 10 segredos de Medjugorje estão escritos no pergaminho daquele livro e como a visionária, ou seja, a vidente Miriana, foi convidada por Nossa Senhora a escolher um padre que revelasse cada segredo ao mundo. E ela escolheu o Padre Petar Lišubčík. 10 dias antes do primeiro segredo, a vidente Miriana entregará o livro ao Padre Petar, que poderá ver e ler o primeiro segredo. Cada um deles orará e jejuará por 7 dias, 3 dias antes do segredo acontecer. Padre Petar revelará ao Papa e ao mundo os segredos. Então ele devolverá o livro a Miriana,
que o trará de volta 10 dias antes para o próximo segredo. De uma maneira ou de outra, Deus garantirá que a mensagem chegue ao mundo. O livro vem do céu, disse Padre Slávico ao Padre Mitchell. Foi estudado e analisado por cientistas que disseram que o material não existe na Terra. Padre Slávico disse então ao Padre Mitchell: "Você tem uma mensagem para nós?" O céu havia dado ao Padre Mitchell uma mensagem especificamente para a paróquia de Medjugorje, e naquele momento ele se lembrou da mensagem. Então o Padre Mitchell disse: "Sim, eu aceito." Padre Slávico sabia disso, porque Nossa Senhora em Medjugorje havia dito ao vidente Ivan que o Padre Mitchell viria com uma mensagem. Padre Mitchell transmitiu a mensagem e o Padre Slávico arquivou. Um dia antes do Padre Mitchell teve que deixar Medjugorje, juntou algumas pessoas na igreja de Santiago para rezar o rosário antes da aparição das 5h40, ou seja, 5:20, onde Nossa Senhora sempre aparece. Naquela época, os videntes se reuniam em uma pequena sala chamada Sala das Aparições, todos os dias pouco antes de Nossa Senhora aparecer para eles. Apenas um pequeno número de pessoas foi autorizado a entrar na sala. Então o Padre Mitchell notou que o Padre Slávico, na frente da igreja, começou a apontar o dedo para algo na parte de trás da igreja. Então o Padre Mitchell olhou em volta para ver o que ele estava apontando, e todos viraram a cabeça para olhar para ele. Padre Mitchell: "Eu?" Ele gesticulou. Padre Slávico disse: "Sim." Padre Mitchell então avançou e foi escoltado para a Sala das Aparições, onde um pequeno grupo de pessoas e todos os videntes rezavam, esperando a aparição de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora apareceu, os videntes subitamente ergueram os olhos e começaram a falar e ouvi-la impenetravelmente, a qualquer dor, luz terrena ou mundo ao seu redor. No mesmo momento, o Padre Mitchell viu Nossa Senhora na forma de um esboço, que durou a duração da aparição. Em uma outra aparição sobrenatural em Medjugorje, ocorreu quando o Padre Mitchell passeava à noite e ouvia um leve ruído de farfalhar perto dele. Ele olhou na direção do som para ver o vidente Ivan andando e rezando o rosário, o que era normal, exceto pelo fato de que seus pés estavam elevados. Ele não estava tocando o chão, diz Padre Mitchell. Eles se reconheceram sem dizer uma palavra. Padre Mitchell depois perguntou ao Padre Slávico por que os pés de Ivan não estavam tocando o chão. Ele disse que isso era porque Nossa Senhora estava acompanhando Ivan, e juntos eles estavam circulando Medjugorje rezando um rosário, que é uma oração de proteção. Quando a guerra na Bósnia estourou em 1992, Medjugorje estava divinamente protegida. A Sérvia lançou alguns aviões de guerra instruindo-os a bombardear a igreja de Santiago em Medjugorje. Mas quando os pilotos estavam se aproximando de seu alvo, uma grande nuvem veio do nada, bloqueando sua visão da igreja, e eles não podiam ver nada. Apesar disso, lançaram seus foguetes, suas bombas, e milagrosamente as bombas não detonaram a igreja, que ficou intacta. Então, meus irmãos, gostaram aí desse depoimento, dessa história da ida do Padre Mitchell a Medjugorje? Linda, né? Uma história impressionante. Em breve trarei mais depoimentos do Padre Mitchell, tá certo? Tem muitas e muitas ideias. Acho que são centenas de palestras do Padre Mitchell, gente. Eu vou traduzir todos para vocês e trazer aqui para o canal, tá bom? Se você gostou, compartilhe. O Padre Mitchell, ele é místico e exorcista autorizado pela igreja. Então compartilhe, divulgue, que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, te proteja, te dê muita saúde, muita paz em seu coração, em sua casa, em sua família, e livre você de todo o mal, de todo o pecado. Deus te abençoe. Curta, compartilhe, divulgue esta mensagem. Eu achei impressionante essa história. E você? Achou também? Comente aqui debaixo deste vídeo. Até mais, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e toque no sininho para receber as notificações. Até mais.